Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Muito bom estar aqui mais uma vez, poder cultuar o Senhor com vocês. E nesse momento a gente vai partir para um dos pontos cruciais do culto, talvez o ponto mais importante, o momento onde a gente senta, abre a Bíblia, lê a Bíblia, entende o que estava escrito dentro do contexto e vamos para a aplicação prática, né? Como viver tudo isso que a gente de fato ouviu e aprendeu nessa noite. Então, minha oração é essa, que esse sermão possa ser encontrado com a própria ação cristã de vocês no dia a dia, que Deus possa ser glorificado por meio da vida de vocês e da minha. Como vocês sabem, a gente está expondo o livro, a carta, né, de Efésios, e hoje o texto é bem importante que a gente vai ler hoje, e eu espero que Deus fale ao coração de vocês através da exposição desse texto. Irmãos, hoje eu vou pregar um sermão pastoral. Na teologia nós chamamos de pastoral porque a finalidade desse tipo de sermão é lembrar, fortalecer e alertar todos os crentes sobre princípios que possivelmente vocês já conhecem e que devem estar presentes no dia a dia de vocês. Antes de tomar decisões em momentos de alegrias, crises pessoais ou até mesmo crises comunitárias, familiares, a finalidade da exposição de um sermão pastoral é preparar o coração de vocês para que vocês fixem esses princípios sobre o cuidado de Deus para com seu povo em toda a história e com todos nós aqui presentes, tá bom? Então, gostaria que vocês abrissem, por gentileza, as escrituras de vocês no livro de Efésios, capítulo 2, leremos do verso 1 ao 10, tá bom? O livro de Efésios é uma síntese extremamente maravilhosa e concisa, bem abrangente das boas novas de Jesus e todas as suas implicações práticas, né? Paulo, ele sempre divide as cartas dele em dois momentos. Aquilo que a gente chama de indicativo divino, que é quase que um manifesto, uma proposta teológica sistematizada, e depois ele passa para o imperativo divino, né? Depois dele indicar toda a obra, toda a doutrina, ele traz um apelo prático para a vida dos cristãos. E isso é muito interessante. Você vai ver essa estrutura em todas as cartas de Paulo. Então, a inspiração dessa série vem exatamente disso, né? Da convicção de que ao expor o texto de Efésios, primeiro a gente vai ser maravilhados, né? Por essas santíssimas verdades expostas nesse livro. E ao mesmo tempo, seremos extremamente desafiados pelo Senhor através dessa carta, né? Então, por meio dela, a gente vai entender tudo aquilo que Deus realizou por meio de Cristo, através da ação do Espírito Santo. A Trindade é um ponto cabal nesse livro, né? Essa carta nos conta que Jesus derramou o seu sangue de forma expiatória sobre o seu povo. Essa carta fala sobre a ressurreição de Cristo. Ela fala que ele foi exaltado acima de tudo e de todos e que ocupa um lugar supremo sobre o universo e sobre a sua igreja, nós, o povo escolhido de Deus, os eleitos de Deus, que uma vez que estamos em Cristo, somos unidos pela fé e o Deus que nos reconcilia com ele nos chama a viver em comunhão e nos reconcilia uns com os outros, derrubando todo o muro de separação, vertical e também horizontal. Ele resolve o nosso problema com Deus, o sangue de Cristo, e resolve o nosso problema com os nossos irmãos. Por isso essa é uma carta que fala sobre a igreja, é uma carta que fala sobre a ação do povo de Deus aqui na terra. Verso 1 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos de natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu amor que tanto nos amou,
nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus nos preparou de antemão para que praticássemos. Palavra de Deus, graças a Deus por ela. Pai, fale aos nossos corações através da exposição das Sagradas Escrituras. Use a minha vida, que a palavra aqui ensinada nos desfaça e nos refaça segundo o seu propósito eterno, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. No mundo cinematográfico, diversos filmes exploram a temática dos mortos-vivos de maneira não muito convencional, né? A famosa série The Walking Dead mostra os zumbis, né? E existem vários filmes que mostram os mortos de uma forma até muito engraçada, né? Quem nunca assistiu Frankenstein ou Noiva Cadáver, do Tim Burton? Recentemente, um filme um tanto quanto estranho foi muito premiado, o filme Pobres Criaturas. Essas produções, elas desafiam a nossa visão sobre a morte e as concepções tradicionais que nós temos sobre morte e vida, né? Oferecendo interpretações únicas e enredos cativantes sobre um tema tão complexo como o tema da morte. Na minha trajetória de fé, irmãos, eu participei de alguns grupos de teatro. Sim, eu liderei alguns grupos de teatro. Quem anda comigo há mais tempo lembra disso. E existe uma peça de teatro que eu tenho muito apreço por ela. O nome dessa peça é Morto Vivo. É uma hilária tragicomédia, um espetáculo que conta a história de Amadeu. Amadeu era um homem que, logo no primeiro ato, ele está diante do médico, ao qual informa para ele que ele estava morto, né? Então, assim, o médico está dando a notícia para um homem que está na frente dele falando que ele estava morto. Apesar dele estar totalmente consciente ali no consultório e falando com o doutor. E ele fala, como assim eu tô morto? Eu tô aqui, eu tô falando com você, e assim vai fazendo todo o enredo da história nessa fascinante narrativa que mostra inicialmente Amadeu chocado, relutante em aceitar a notícia da própria morte, tentando argumentar pro doutor que não, ele não tá morto. Mas depois de uma série de explicações e comprovações através de documentos e laudos, ele eventualmente aceita o destino da vida dele, mas decide voltar para casa, contar para sua família que estava morto, né? E também para os amigos mais próximos, e Amadeu, um rapaz muito astuto, começa a planejar o seu próprio enterro. Paulo, o apóstolo de Cristo, inicia o capítulo 2 de Efésios com um trama, com uma narrativa capaz de invejar os mais promissores roteiristas de Hollywood, né? E digna de Oscar de melhor roteiro, né? Dizendo, vocês estavam mortos em seus pecados e delitos. Isso é forte, né? E esse texto ele pode ser dividido em 5 blocos principais, né? O primeiro bloco, o texto diz que ele nos deu vida quando, como eu já disse, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, entre os quais todos nós andávamos anteriormente, segundo as próprias inclinações da nossa natureza, vivendo as vontades da nossa carne, dos nossos pensamentos, e que essa natureza nos fazia filhos da ira de Deus, como também os demais, né? Aqueles que não são cristãos. O segundo, ele diz que Deus é rico em misericórdia, né? Esse é o motivo da nossa salvação, né? A riqueza da misericórdia de Deus com quem tanto nos amou, né? E a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso no decorrer do nosso sermão. O texto também fala que ele nos ressuscitou, ou seja, ele nos regenerou, ele nos deu vida, né? Éramos mortos e agora a gente passou a viver novamente por causa de Cristo, pela graça de Cristo. Isso fez com que não só vivêssemos novamente,
como se isso já não fosse bom demais, ele também nos fez nos assentarmos sobre lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça e da bondade de Jesus Cristo. Esse texto também pode ser dividido na quarta parte, que fala sobre a graça pelo qual nós fomos salvos, que veio mediante a fé, que isso não veio de nós, mas era um dom de Deus, não de obras para que ninguém se gloriasse delas. E a última parte, o texto diz que agora nós somos novas criaturas, criadas em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou, para que andássemos sobre elas. Sendo assim, a primeira ação da graça divina relatada no texto sagrado fala sobre a situação do povo de Deus, seus eleitos. O povo de Deus é um povo que recebe vida, e um povo que, através da vida recebida em Cristo, muda a sua vida completamente. Não pelo seu esforço, mas pelos méritos de Cristo. Por isso que no verso 1 e 2 o texto diz sobre o lugar onde estávamos. Mortos em nossas transgressões e pecados. Ela aponta sobre a forma com que a gente começava a viver e como estávamos, mortos. Vivendo, mas vivendo como um morto-vivo. Seguindo o fluxo natural desse mundo. Vivendo de acordo com a vontade do inimigo, sendo inimigos de Deus por isso, e exatamente como aqueles que vivem em desobediência. O uso da palavra vocês aqui, no início desse sermão, tem como propósito enfatizar a misericórdia de Deus em relação aos destinatários da carta. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo bem assim, é para vocês, exatamente para vocês, seres tão indignos, criaturas miseráveis que o Senhor teve misericórdia, os vivificou e os ressuscitou, trazendo a vida novamente. Tal narrativa aparece anteriormente no capítulo 1, lá no verso 20, focalizando na consequência da intervenção divina que passou a ser aplicada na vida dos crentes. O texto diz, ele deu vida juntamente com Cristo, os ressuscitando-os com ele, e fez assentar com ele. Esse texto apresenta um conceito que na teologia é chamado de graça especial, que é aquele tipo de favor de Deus que traz salvação ao seu povo. A salvação de Deus é um fato presente na vida do seu povo. Essa graça é especial, essa expressão do amor e da misericórdia de Deus, que se manifesta de maneira singular na vida dos seus eleitos. A segunda ação da graça divina nesse texto consiste em nos lembrar de forma clara como é a vida das pessoas sem Deus. Logo no início do sermão, eu falei sobre mortos-vivos na dramaturgia. E aqui podemos notar algo bem semelhante. Logo nos primeiros versos do capítulo, Paulo faz uma afirmação bem significativa e é bem objetiva em seu argumento. Um homem sem Cristo está morto em seus pecados e está morto em seus delitos. É basicamente um zumbi, um morto-vivo perambulando por aí. Uma vez que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, todo homem que vive apartado de Cristo está totalmente perdido. Está totalmente sem vida, morto espiritualmente e vivendo uma vida de mentiras. Quando Paulo diz mortos em seus pecados e delitos, ele está indicando que estes estão privados da verdadeira vida. Zoe é a palavra que se refere à vida eterna e abundante oferecida por Deus aos seus seguidores. Em vez disso, eles vivem apenas pela vida bios, que significa biologia, a vida física. Uma existência limitada pelo pecado e pela separação da vida espiritual de Deus. Ou seja, o homem sem Cristo vive uma vida de degradação espiritual, depravação total. Ele oferece o seu corpo, que aqui é um símbolo da sua vida, toda sorte de práticas e delitos que
são totalmente contrários à palavra de Deus. E olha, vale salientar que essa palavra delito tem a ideia de todos os crimes, todas as ofensas, todas as faltas, todas as transgressões contra a lei divina. Esse é o estado do homem sem Deus. O pecado é uma palavra comumente usada para traduzir a nossa condição penal adquirida por nosso pai Adão. Na teologia, a gente chama isso de representação federal, que basicamente, grosso modo dizendo, segundo a perspectiva reformada, é uma doutrina que explica que Adão era o nosso representante, o representante de toda a humanidade, o representante federal de toda a nação. Perdão, de toda a nação não, de todo ser humano. E este falhou miseravelmente. Ele pecou contra Deus, trazendo consequências de morte espiritual e separação de Deus para toda a raça humana. No entanto, Cristo é apresentado como o segundo Adão no Novo Testamento, um novo representante federal para a humanidade, que veio também para desfazer todas as consequências do pecado que Adão cometeu e que trouxe sobre toda a humanidade. E esse representante novo federal, Cristo Jesus, ele veio para trazer vida e redenção ao seu povo. Irmãos, prestem bastante atenção nisso, porque isso é muito importante. Sobre o pacto da graça e da aliança da redenção, os crentes em Jesus Cristo são beneficiários da graça divina unicamente pelos méritos de Cristo. Sua morte sacrificial na cruz e sua ressurreição proporcionaram a nós justificação e reconciliação com Deus para todos aqueles que nele creem. Essa salvação é tão somente pelos méritos de Cristo, como um dom gratuito, como a gente aprendeu de Deus, e aplicada na vida dos crentes através do Espírito Santo. Ao unir-se a Cristo pela fé, todo crente é identificado com os benefícios que repousam sobre a sua obra redentora. Assim como eu e você não fizemos nada para herdar as condições decaídas que vieram de Adão, também não fizemos nada para receber a graça salvadora de Cristo. É importante entender essa doutrina, porque quem nunca ouviu uma pessoa dizendo: ah, mas isso é injusto, eu não fiz nada, não tenho nada a ver com Adão, como assim eu vou pagar pelos pecados dele? Sim, se você olhar por essa perspectiva, de fato talvez seja injusto. Mas se você continuar problematizando essa perspectiva, você vai perceber que sim, você não falhou, quem falhou foi Adão, e isso veio sobre você. Assim como a beleza da salvação, você também não fez nada. Ela foi totalmente por causa dos méritos de Cristo. Então essa graça salvífica e essa graça soberana faz com que a nossa vida seja completamente transformada, e graças a Deus por isso. Amém? Ficou claro? Romanos 5,5 vai deixar isso claro. Ele diz que há uma grande diferença entre a transgressão do homem e a dádiva de Deus. Um só homem, Adão, trouxe morte a muitos por causa das suas transgressões, mas muito mais nos foi dado a muita gente pela abundância da graça de Deus e pelo dom que vem da graça por intermédio de um só homem, Jesus Cristo. Então esse tipo de desculpa não cabe mais, porque você sabe que há sobre o povo de Deus um novo representante. Por isso, de forma prática, vamos aplicar esse texto para as nossas vidas. Precisamos salientar que somos salvos unicamente, mais uma vez, unicamente pela rica misericórdia de Deus e pelo amor e pelo grande amor com que ele nos amou. A salvação nos é dada tão somente pelos méritos de Cristo, pela graça. Não existe nenhum tipo de contrapartida humana. Nós somos apenas mendigos que estendem a mão enquanto recebem o pão da vida, como bem disse Lutero. Deus nos deu vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Ou seja, é pela graça que somos salvos. Um morto ele não pode decidir por nada. Então, nesse sentido, não repousa sobre nós, ou sobre os nossos méritos, ou sobre a nossa bondade. Olha, como eu sou bom, eu escolhi Deus, é algo que veio totalmente dele, e graças a Deus por isso. Então, também vale destacar que não
só estamos ressuscitados, vivos novamente, espiritualmente com Cristo, como também Deus nos faz assentar em lugares celestiais, ou seja, podemos entender que ao recebermos Cristo, recebemos também bênçãos espirituais celestiais. E é desse trono que emana toda a força que nos leva a preservar até o fim. É desse trono que emana toda a força que os crentes precisam para vencer o pecado e para que os santos perseverem, que nos liberta do mundo, da carne. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes. Capítulo 1, verso 3. A terceira ação divina que esse texto enfatiza é que a graça é o único meio adequado que pode nos levar ao Senhor Deus. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, esse texto se propõe a nos lembrar, inicialmente, onde estávamos. Há muitas coisas que na Bíblia a gente não deve lembrar, né? Por exemplo, não é muito legal um crente ficar falando principalmente com orgulho da vida que ele vivia antes de Deus. Tem gente que faz isso, né? Olha, quando eu era do mundo, meu Deus do céu, não vou nem contar para vocês, como se ele tivesse algum tipo de orgulho nisso. Mas ao mesmo tempo, esse texto nos diz que nós devemos lembrar onde estávamos, para que assim a gente conseguisse entender aonde a graça nos tirou, da onde a graça nos tirou. E essa graça que nos salva por meio da fé é um presente de Deus para as nossas vidas. A salvação que recebemos acontece pela graça. Como dito pelo autor na carta aos cristãos que estavam em Roma, no capítulo 3, verso 24, somos justificados gratuitamente, isto é, salvos por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem propôs como propiciação mediante a fé. A própria fé que nos propicia a salvação, pela qual todo cristão recebe a graça, é também um presente divino. Por isso que o texto diz, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Visto que a fé nasce pelo ouvir da palavra de Deus, ela não é algo humanamente possível. Ela é algo que acontece por causa e pela palavra de Deus. Portanto, irmãos, por isso é tão importante meditar nas Sagradas Escrituras. Por isso é tão importante ouvir bons sermãos. Por isso é tão importante fazer parte de uma igreja bíblica, para que a sua fé cresça, para que a sua fé seja fortalecida. A fé genuína é aquela que se apega a Jesus Cristo e a sua palavra como o único meio de salvação e redenção. Essa fé é um presente concedido por Deus ao seu povo escolhido. Esse conceito de dádiva, irmãos, permanece no mesmo grupo semântico que a palavra gratuitamente, que a gente vê em Romanos 3:24. O mesmo ocorre com a expressão dom, que Paulo emprega nesse texto, durante a carta. Além de Romanos 1, verso 15, 2 Coríntios 9, verso 15, Efésios 3:7 e Efésios 4:7. O termo não vem de vós é completado não por obras, apontando para a refutação da justificação por meio das obras, talvez uma das maiores heresias do nosso tempo. Se eu não me engano, foi Martin Lloyd-Jones que disse isso. Tudo o que o ser humano visa realizar a partir de si para a sua salvação é insuficiente. De fato, a graça de Deus, esse dom gratuito e soberano, que exclui de nós qualquer forma de mérito na salvação, exclui do jogo qualquer forma de sinergismo humano. Isso significa que não podemos contribuir de forma alguma para a nossa salvação por meio das nossas obras ou esforços. No dia que você chegar no céu, você pode ter certeza que uma coisa vai ser muito clara. Não foi porque você não faltava os cultos. Não foi porque você leu um livro de oração e batia suas cotas de oração semanal. Não foi porque de alguma forma você foi durante muitos anos da igreja. Foi tão somente pela graça de Deus. Essa compreensão de graça exclui qualquer possibilidade
para que nós, seres humanos, venhamos nos vangloriar, né, dos nossos próprios méritos. Ainda bem, né, que eu aceitei Jesus, né? Poxa, o céu não seria o mesmo sem mim. Essas várias formas de glória humana, como cumprir leis, exibir algum tipo de sabedoria diante da vida, algum tipo de palavra de sabedoria ou ação filantrópica, são coisas muito incapazes de resolver o problema verdadeiro humano, sendo totalmente inadequadas diante da justiça divina. Irmãos, as nossas melhores obras são como trapo de imundície. E até muitas vezes atitudes que nós temos que parecem ser extremamente piedosas, não se tratam de piedade, muitas vezes se tratam de um tipo de desculpa para esconder a nossa própria maldade, entende? Um bom exemplo disso é Judas, né? Ao ver aquela mulher derramar e se derramar aos pés de Cristo, ele fala, olha que desperdício, a venda desse óleo aí poderia ajudar aqueles que têm fome, etc. Então, aquela crítica travestida de algum tipo de ideia boa, na verdade, era uma crítica da generosidade dela que escondia a sua avareza. Então, muitas vezes, até aquilo que a gente faz de bom, muitas vezes até aquilo que a gente fala que parece ser, de alguma forma, uma fala piedosa, está travestida de maldade nos nossos corações. Quantas pessoas fazem ações filantrópicas não para ajudar quem precisa, para dar esmola, praticar caridade, como a Bíblia diz, mas para, de alguma forma, reter benefícios próprios. O coração humano é um problema, irmãos. E o coração do problema humano é o coração humano. O pecado nos afetou completamente. E sem Cristo, nada de bom, nada, absolutamente nada que nós fazemos de bom pode justificar a nossa salvação. A resposta de Deus a esse tipo de sabedoria, ação humana, é a pregação da cruz. Para que ninguém se glorie diante de Deus. 1 Coríntios 1:29, que destaca a nossa total dependência da obra de Cristo e dá a Ele toda a glória que lhe é devida. A passo de que quem quiser se orgulhar, se orgulhe daquilo que o Senhor faz. A quarta ação da graça divina no texto consiste em enfatizar o caráter prático da salvação dos cristãos. O texto diz porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que praticássemos. O alvo da vida dos cristãos, dessa nova criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, deve ser glorificar e viver de acordo com as obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Como bem disse o famoso breve catecismo de Westminster, o final principal da vida do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, satisfazê-lo para sempre. Embora a salvação, como dito antes, seja exclusivamente pela graça divina, não pelas obras humanas, é importante ressaltar que o verdadeiro crente naturalmente produzirá obras que reflitam a sua fé e aquilo que Cristo fez por eles. Essas obras são as obras que Deus preparou de antemão para que o seu povo as praticassem. Praxis pietatis, ou prática de piedade, essa é uma tarefa central na vida de todo cristão, que consiste em realizar boas obras, não para os seus méritos próprios, mas para apontar para os méritos de Cristo tragos na vida dele. Irmãos, não é o que a gente faz aqui que muda aquilo que acontece na eternidade, mas o que é aquilo que eu entendo que já aconteceu na eternidade, irmãos, que muda completamente como eu vivo aqui. Essa oração subordinada que Deus preparou de antemão assegura que essas obras, por serem frutos da gratidão a Deus, não podem ser furtivamente entendidas como meritórias. No famoso filme O Resgate do Soldado Ryan, logo no final do filme, ele está com a sua família no cemitério e ele vai até a lápide do capitão
E ele, conversando com ele, ele fala: olha, eu gostaria de dizer para você que eu me esforcei muito para honrar a sua vida e a vida de todos esses homens que morreram para me salvar. E enquanto ele conversa, a sua família fica lá olhando e de repente sua esposa vem e ele, emocionado com aquilo que ele tinha dito, lembrando de tudo que ele passou, ele olha para ela e fala: por favor, me diga que eu fui um bom homem. Ela fala: sim, você foi um bom homem. É algo muito semelhante. Nesse filme, dezenas de pessoas morrem para salvar esse soldado, e isso faz com que ele entenda que a vida dele não pode ser vivida de qualquer forma. Que vidas foram derramadas para que ele pudesse viver. É assim que é a vida do cristão. O entendimento daquilo que Cristo fez nas nossas vidas, dessa graça que é cara, deve comportar o discipulado e levar o discípulo para a cruz, como bem disse Dietrich Bonhoeffer. Essa graça preciosa faz com que tudo que a gente faça, seja palavra, seja em ação, seja feita no nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Tudo que nós fazemos, irmãos, quer coma, quer beba, tem que produzir a Deus a glória que lhe é devida. Ao destacar, irmãos, que Deus preparou previamente essas boas obras para nós, somos lembrados que a nossa responsabilidade não está em apenas cumprir um conjunto de regras, mas responder de forma grata a essa graça divina que nos salvou e a tudo aquilo que Deus preparou para que fizéssemos e andássemos sobre. Sendo assim, irmãos, as boas obras não são uma tentativa de ganhar um favor ou uma estrelinha diante de Deus, mas são uma resposta genuína, grata e amorosa dessa graça que é tão cara que custou o sangue de Cristo e que deve custar a vida do discípulo. Mais uma vez, trazendo aqui as categorias de Dietrich Bonhoeffer. Por isso, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sua vida em nossa vida seja um sinal consciente de que somos e entendemos todas as dimensões dessa graça que sobre nós é derramada. E a nossa gratidão, irmãos, ela precisa ser sempre proporcional àquilo que recebemos. Por exemplo, para finalizar, se durante essa semana eu te chamasse para tomar um café e quando você e eu estivéssemos indo embora, a gente se levantasse e fosse pagar a conta e de repente seu cartão não passasse, eu falasse: não, tá tudo bem, eu passo aqui, tá tudo certo. Você ia ficar constrangido, mas é só um café. Na outra vez que a gente tomar um café, você pode pagar e tá tudo certo. Contudo, irmão, se, sei lá, um familiar muito próximo seu tivesse na fila de espera para uma cirurgia, de um tratamento de câncer, por exemplo, e faltasse para ele 50 mil reais para pagar esse tratamento, e você e sua família não tivessem essa condição de pagar esse valor. E, obviamente, essa cirurgia teria um caráter de urgência, e eu descobrisse isso. E pegasse todas as economias que eu e minha esposa estamos juntando há tempos e ofertássemos para você. E você falasse: não, eu não quero saber, eu não vou aceitar, eu não posso aceitar. E, de repente, você descobre que a gente foi, procurou os médicos e pagamos essa cirurgia. Você acha que você seria mais constrangido ou menos constrangido do que o primeiro exemplo do cafezinho? Essa resposta parece óbvia, né? Pagar um café, um obrigado basta. Mas aquele que custou a cirurgia, que salvou a vida da sua mãe ou desse familiar, um simples obrigado é incapaz de traduzir essa enorme gratidão. Irmãos, aquilo que Cristo fez por nós foi muito maior do que esse belo exemplo que eu dei. Por isso, a nossa gratidão tem que ser proporcional ao presente que recebemos. Este presente Ele nos vivificou. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos viver de forma digna. De forma geral, repense sobre como você tem vivido. Porque a fé cristã sempre nos chama para uma vida ativa que glorifique a Deus.
Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.